Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Hospital de Beneficência Portuguesa São José do Rio Preto. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, um tema que está muito na moda, vamos colocar assim, está na onda, que é isso aqui, ó, plano terapêutico. E o desafio, qual que é o desafio? Fazer plano terapêutico para 100% dos atendimentos. Então não é 100% dos pacientes internados, 100% do paciente em UTI, 100% dos atendimentos. Vamos incluir o ambulatório, o pronto atendimento, o paciente da diálise, o paciente da quimioterapia, né? Então, qualquer atendimento que o paciente venha, ele receber o seu plano terapêutico, né? O plano terapêutico entendido aí como uma ferramenta. Ferramenta de quê? De comunicação. É uma ferramenta que vai garantir um melhor trânsito das informações entre a equipe e o paciente. Lembrando que, outro conceito importante, o paciente participa do plano terapêutico, tá? É para ele estar junto. Quando eu falo paciente, entenda, família, acompanhante, né? Vamos dizer assim, o binômio, né? O cliente, né? De uma forma mais ampla, tá bom? Só para me apresentar, você já me conhece, eu já estive aqui algumas vezes, e é um prazer estar de volta. Meu nome é Alexandre Bonfim, eu sou médico formado na Escola Paulista, turma de 92, já tem um tempinho aí atrás. Fiz residência no HC, na Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, especialização na FGV e aí fui para a área administrativa, né? Então pendurei jaleco, pendurei o esteto e fui fazer gestão, um MBA em direção de empresas. Hoje sou avaliador do IBS, né, Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, que é uma certificadora ONA, não é a que vocês usam, mas é a mesma metodologia, o mesmo manual. E sou diretor técnico na Papaya Azul. Já fica todo mundo convidado a curtir a página, vai lá no Instagram, vai no YouTube, tem alguns vídeos, um material lá na Papaya, tá? O que nós vamos falar hoje para vocês? Então, a nossa agenda é o plano terapêutico como parte de um programa de governança clínica, né? Então, essa é a ideia. Ele não saiu do nada, não é da cabeça da ONA, não é da cabeça do hospital, não fui eu que inventei, ele faz parte, ele está debaixo de um olhar da governança clínica. Nós vamos mostrar um pouquinho o que é isso, tá? Algumas definições e terminologia, a gente fala plano, fala planejamento, fala projeto, plano terapêutico e conduta é a mesma coisa, né? Então são dúvidas que aparecem, que a gente vive se deparando, vamos tentar, né, clarear um pouquinho. Mostrar exemplo, que eu acho que é o que conta de verdade. Ferramentas para conseguir documentar esse plano, transmitir essa informação e exemplos práticos. E ainda, como que a gente sabe se está indo bem, né? Como é que a gente tem uma ferramenta, um indicador para garantir que está indo bem na implementação do plano? Então, como fazer essa auditoria e deixar um espaço para a gente conversar um pouquinho. Então, pessoal, como eu disse, o plano terapêutico ele está debaixo, né, da égide, do olhar, das competências, vamos dizer assim, da governança clínica. E o que é governança clínica? Essa é a definição do Sistema de Saúde Inglês, do NHS, de 1995. Tá? Então, remonta lá ao finalzinho do século passado. Governança clínica, o termo utilizado para descrever uma abordagem sistemática a fim de manter e desenvolver a qualidade assistencial ao paciente e o sistema de saúde. Ou seja, tudo o que nós fazemos hoje, né? Então, a hora que a gente acorda, vem para o hospital, a gente faz governança clínica. A gente está o tempo inteiro buscando isso, melhorar e desenvolver a qualidade assistencial para os nossos pacientinhos, tá? E lá no NHS, Sistema de Saúde Inglês, foram definidos esses 6 pilares clássicos da governança clínica. O manual da ONA, ele vai resgatar esse material, esses 6 pilares, exceto esse aqui, gestão de riscos e eventos, que a ONA deixa junto com a parte de segurança do paciente, né, plano de segurança do paciente, política, melhor dizendo, e as outras ela vai realmente tratar debaixo do verbete de governança clínica. E o plano terapêutico é uma ferramenta disso, só isso.
né? Então, eu costumo dizer que o plano terapêutico ele não ensina medicina para ninguém, ele não ensina enfermagem, psicologia, nutrição, não. Ele não sistematiza assistência, ele só serve para comunicação. É uma ferramenta de comunicação. Então, o exemplo que nós estávamos conversando. O que o cirurgião quer que aconteça com esse paciente? Ele tem que dizer para alguém, gente. Né? Não pode ficar só na cabeça dele, nós não temos equipe telepata que fala, peraí, deixa eu ver, pelo jeito que ele andou, que ele fechou a sala, ele quer que faça. Não é assim que funciona, ele tem que dizer para a gente o que ele pretende para aquele paciente. Como que ele diz isso? Através, né, do plano terapêutico. E outra coisa, o paciente tem que estar com isso de acordo, nós temos que combinar, pactuar com o paciente as ações que a gente quer tomar. Por quê? Essencialmente porque é ele que decide. Entendem o que eu estou dizendo? No final das contas, quem decide pelas terapêuticas, pelas práticas, é o paciente e a família. Então, eles têm que estar de acordo com o plano. E aí esse é o nosso desafio. Fazer com que todo mundo esteja na mesma página. Tá bom? Muito bem. E o plano terapêutico, qual é a definição que a ONA fala? Então, essa é a do Manual 2018, eles vão falar, olha lá, alternativas terapêuticas para os problemas apresentados, com enfoque multi, e aí o que vem mais, né, desafiador talvez, com definição de ações para resolução, prazo, metas e resultados esperados. Então, esse grifo, esse negrito fui eu que pus. Olha que pontos interessantes estão falando. O plano, ele é o conjunto do que eu quero fazer, as minhas alternativas terapêuticas, o que eu posso e eu quero fazer para o meu paciente. Tá? Ah, mas eu não tenho diagnóstico, eu vou fazer uma elucidação diagnóstica, tenho uma hipótese. Ok, a sequência de exames, em quanto tempo esses exames devem estar prontos, constitui minhas alternativas terapêuticas, vai para dentro do plano. Deu para entender? Ele é feito em cima do que o paciente apresenta de problemas, ou seja, ele é individualizado. Os pacientes são diferentes, eles têm problemas, características e peculiaridades diferentes. O plano, então, tem que ser modulado para isso, que vai fazer, a gente ir de encontro ao conceito de equidade. Já ouviram falar disso? Equidade em saúde? Está super na moda. Ou seja, eu modulo a minha entrega de serviço às características do paciente. E não o contrário, tento fazer todos os pacientes serem iguais. Entende o que eu quero dizer? Isso é uma mudança super importante que os hospitais estão enfrentando na modernidade. Ele é multi, mas ele não pode deixar de ter o médico. Não existe plano terapêutico sem o médico. Por quê? Porque, essencialmente, quem usa, né, quem tem a caneta para fazer as alternativas terapêuticas é o médico. É o médico que diz, ó, vai operar, não vai operar, vai dar remédio, não vai dar remédio, pede exame, pede parecer, dá tal dieta. Então, essas alternativas terapêuticas, elas estão debaixo da prerrogativa do corpo clínico. Entende o que eu estou dizendo? Portanto, o médico não pode se ausentar do plano terapêutico. E esse é o nosso desafio. Como é que a gente consegue que o corpo clínico faça o plano, de preferência em conjunto? A gente sabe que não é fácil, porque nem sempre a gente consegue, por exemplo, uma admissão multi. O paciente chegou no andar e aí junta ao mesmo tempo o médico, a enfermeira, a nutri, a física, vamos fazer um exame físico em conjunto, vamos levar a psicóloga para já participar dessa abordagem à família, vamos tirar a história uma vez só. É muito difícil isso acontecer. Tirando os setores fechados, sei lá, área de termió, a área do UTI, enfim, que você tem a equipe ali meio disponível, já sabe que o paciente está chegando, você pode até fazer isso. Numa área aberta isso é muito complicado. Então o que acaba acontecendo é isso, a necessidade do médico elaborar o plano e a equipe multi, né, participar disso o máximo possível. Né? Se não conseguiu fazer junto, pelo menos ser informado do plano. Isso está disponível, seja em várias ferramentas que a gente vai mostrar. Tá? E aí, pessoal, esse plano, ou seja, o que eu quero para aquele paciente, eu ter isso aqui, ó, ações para resolução, prazo, meta e resultado esperado. Então não é só a alta, não é só a previsão de alta, é o que eu quero para aquele paciente, a sequência que isso vai acontecer, com os tempos que isso vai acontecer, com os resultados, as faixas de resultado esperado. Ontem nós estávamos vendo isso da diálise, né? Então o paciente de diálise ele vai continuar fazendo diálise, pelo menos, né,
um tempo, até, sei lá, conseguir o transplante, às vezes nem isso vai fazer para sempre. Tá bom, mas então qual é o plano para ele? Ele tem faixas que eu espero que ele fique do ponto de vista de resultados de exame, sei lá, hemoglobina, de potássio, de cálcio, etc. E essas metas, elas podem ser perseguidas e contarem como parte do plano. Essa é a definição de 2018, pessoal. 2022, o manual novo, a ONA copiou e colou a primeira parte e depois fez a definição, melhorou a definição com alguns pontos mais que causavam dúvida nas pessoas. Então, olha lá, em 2022 ela fala aquilo que a gente já havia comentado, a primeira parte, e constitui um modelo que subsidia o quê? Interlocução entre a equipe e a demanda do paciente, ou seja, plano terapêutico é ferramenta de meta 2. Estão ligados? A meta 2, meta de segurança? O que é a meta 2? Quem sabe? Comunicação efetiva, não é isso? Então, a meta 2, tá? Ele é individualizado, claro, orientado por protocolo, diretriz, baseado em evidência, etc. E, sempre que possível, com a participação dos pacientes na sua construção. Tudo bem? Muito bem. E isso não é novo, lá em 2007 já existia definições para plano terapêutico, né? Então, aqui uma outra definição falando a respeito da avaliação individual, esse olhar prospectivo, que a gente fala a respeito do que a gente quer para o paciente, o que a gente espera que aconteça, é de certa maneira um olhar para o futuro, um exercício do que eu quero que aconteça com aquele doente, com aquele pacientinho, onde você tem uma função mista, né, de gestor e operador da clínica. E essa definição que está lá, uma definição, os requisitos dentro da certificação canadense, né? Então, o plano terapêutico indica uma estratégia de tratamento definida considerando necessidade clínica do paciente, tempo de duração, programação de alta e a competência ou ação de cada membro da equipe, tá? Dentro de uma ideia de linha de cuidado. E essa última frase aqui é minha, né? Eu também achei no direito de postular alguma coisa, então a gente fala para os nossos clientes, para quem a gente conversa, que o plano terapêutico é uma resposta. A resposta a qual pergunta? Essa aqui. O que queremos para esse paciente? Tá? Então, essa é uma pergunta que ela é natural de qualquer médico. A hora que você atende o paciente, dentro do raciocínio clínico, isso aparece de forma natural. Então, eu vou fazer a história, vou conversar com o paciente ou com a família, vai fazer exame físico, você faz hipótese diagnóstica, você pensa, tá, o que eu quero para esse paciente? Você não chama de plano terapêutico, mas você pensa sim o que você quer para o paciente. E aí, depois, você toma a sua conduta. Então, tá bom, para chegar nisso, eu vou pedir exame, pedir parecer, eu quero, sei lá, determinada medicação para aliviar o sintoma, vou fazer uma cirurgia, enfim, a gente chega a uma conduta, mas aquele pensamento de plano, ele acontece, mas normalmente acontece de forma privada, né? Só o médico com ele mesmo, e ele não traz isso à luz, não comenta isso, não conversa, não compartilha nem com a equipe, muitas vezes nem com o próprio paciente, ok? Então é esse o nosso desafio, trazer a resposta para essa pergunta à luz, né? Então vamos pôr isso no sistema, vamos colocar num quadro, vamos colocar num grupo de WhatsApp, sei lá a gente vai pensar, cada lugar, cada momento tem um jeito de fazer, em que página que vai do sistema, de que formato isso vai acontecer. Mas a ideia é essa, que esse pensamento seja compartilhado, essa comunicação aconteça de forma robusta. Então, alinhando alguns significados, né? Plano terapêutico, se você baixa na internet, dá um Google, né, como o pessoal fala, você vai encontrar esse termo bastante frequente, projeto terapêutico singular, tá? O famoso PTS. Então, é a mesma coisa, plano terapêutico e projeto terapêutico singular? Não, mas também não é tão diferente. O que quer dizer isso? O projeto terapêutico singular é um termo muito usado na assistência SUS, talvez aqui
num ambiente privado vocês não usem muito esse termo, não é comum, né, para o hospital privado, mas no hospital, no ambiente do SUS isso é bastante frequente. Por quê? Porque justamente vai falar sobre a alta qualificada, sobre a alta segura, sobre um planejamento, inclusive, de vida daquele paciente, o que ele vai precisar de recurso na comunidade dele, quantas vezes ele vai ter que voltar para a referência para fazer, sei lá, determinado tratamento, que adaptação que eu tenho que fazer na casa dessa pessoa para que ele possa ter uma alta segura, o que precisa acontecer do ponto de vista de equipe multi, ele vai ter que um acompanhamento no CAPES, acompanhamento para a questão de drogadição, enfim, o que é que eu vou fazer, e o nome, projeto, né? Talvez não seja o melhor, para quem estuda projeto sabe que projeto é alguma coisa começo, meio e fim, mas a ideia aqui é que é justamente o contrário, é algo em construção, em constante construção, e feito com o paciente e a família, tá? Mas, claro, um enfoque muito longo prazo, muitas vezes de longo prazo, e com um olhar para essa alta segura, essa alta qualificada. Então, não é exatamente o que a gente está falando de plano terapêutico. A gente fala de plano, a gente fala de não só da alta, mas também de metas intermediárias. Eu posso ter uma meta que é estubar o paciente, né? Que é desmamar de droga vasoativa. Tá? Então, são metas intermediárias que vão não somente a alta contar. Planejamento terapêutico, aqui também é um termo que vocês encontram, muitas vezes usado como sinônimo. Quando a gente faz avaliação, a gente não discute termo com os clientes, tá? Então, isso é uma coisa que o avaliador ele é treinado para aceitar o nome que vocês dão para as coisas. Então, se vocês chamam de plano terapêutico, de planejamento, está tudo bem, mas lá no IBS a gente postula, a gente acredita que o planejamento terapêutico é aquela derivação do plano em diversas equipes. Então, o que a enfermagem precisa fazer para atender determinada ideia, né, postulada, construída no plano. Então, ela vai fazer o seu planejamento terapêutico de enfermagem, a nutrição, a psico e o médico também, só que o planejamento terapêutico do médico acaba chamando conduta, tá? São coisas um pouquinho diferentes, tudo bem? Plano de cuidados é um termo usado na certificação da JCI, é bem parecido com o plano terapêutico, mas um pouco mais focado nos cuidados mesmo que o paciente precisa. Plano de alta é outra coisa, está dentro da metodologia ONA, mas aí o foco é exclusivamente a alta, o que eu preciso fazer de orientação, o que eu preciso fazer de treinamento, de capacitação, de ações para que aquele paciente consiga ir para casa de forma segura, de forma robusta, de forma participativa da sua patologia. E finalmente, pessoal, conduta, né, que é o planejamento terapêutico médico. Então, eu defino o meu plano terapêutico e traço a minha conduta para atingir as metas que eu defini no plano. Ok? Então, se eu tenho uma meta de dar alta para esse paciente em 24 horas, o que eu preciso tomar de conduta para que isso aconteça? Então, ali na conduta eu vou prescrever o medicamento para dor, eu vou prescrever, sei lá, a ação da fisioterapia, prescrever a dieta, porque esse paciente só vai para casa se ele conseguir se alimentar, não vomitar, estiver evacuado, etc. e tal, ok? Então, essa é a conduta diferente do plano. E como é que a gente faz plano terapêutico, né? Então, qual é esse receita de bolo? Primeiro, não tem, tá? Isso aqui que a gente está mostrando é no mundo do PowerPoint. E o mundo do PowerPoint não é o mundo real. Então, lá no mundo real, na vida de verdade, as coisas não seguem tão bonitinho essa sequência 1, 2, 3, 4, 5. Elas vão se misturando, né? Então, de repente, já conversei com o paciente, mas ainda não construí o plano. Isso é muito frequente, né? Somente paciente cirúrgico. O paciente, a gente espera que ele entre no centro cirúrgico já sabendo o seu plano, que o médico já tenha conversado com o paciente e traçado minimamente, né, o plano terapêutico daquele paciente. Então, se ele vai fazer o pós-operatório na UTI, quanto tempo ele vai ficar internado, quanto tempo ele vai demorar para, sei lá, eu voltar a dirigir, voltar a andar, voltar a fazer as atividades que ele está acostumado, tá bom?
Mas esse seria um roteiro, vamos colocar assim, didático e no mundo do PowerPoint para a gente entender um pouco o plano terapêutico. Primeira fase, então, diagnóstico. Então, eu preciso ter, nem que seja uma hipótese diagnóstica para o meu paciente, né? Se eu já tiver um diagnóstico formado, melhor, mas pelo menos uma hipótese diagnóstica. Em seguida, definição das metas, as responsabilidades, então, o que cada membro da equipe vai fazer, a negociação desse plano construído com o paciente e a questão da reavaliação frequente, né? Alguns lugares perguntam, tá, mas eu faço o plano, eu posso reavaliar? Claro, sempre, o tempo todo, a qualquer momento, são as respostas que a gente dá, né? Por quê? Porque o mundo muda, o paciente muda, as metas são atingidas, as metas não são atingidas e precisam ser revistas, e isso é absolutamente normal, tá? Então, como defino as metas? Talvez seja o grande desafio, a maior pergunta das pessoas acabam sendo essa, como fazer essa definição de metas? E aí eu trago esse esquema aqui que eu acho que é interessante da gente compreender. Então, pessoal, a gente tem as diretrizes clínicas, aquilo que é a boa prática, aquilo que é convencionado, os guidelines, a melhor prática, o que é definido nos congressos, nos compêndios, né, nos estudos, etc. e tal. Essa diretriz clínica, invariavelmente, ela sofre algum tipo de adequação dentro da minha instituição. Por quê? Porque não dá para pegar e fazer um copia e cola exatamente do que saiu no último congresso, sei lá eu, de cirurgia bariátrica e fazer exatamente a mesma coisa na instituição. Ela precisa de uma adequação. Se essa adequação eu vou conduzir através de um protocolo, se eu tiver gerenciamento, ou simplesmente, se eu tiver somente o acompanhamento, de um manual de conduta. Então, eu vou construir essas ferramentas, né? Protocolos, manuais de conduta. Então, tudo isso daqui, diretrizes, protocolos, manuais de conduta, elas contribuem para a geração do meu plano terapêutico. Eu vou seguir o melhor possível da melhor prática dentro da realidade da minha instituição. Mas ele também, pessoal, é influenciado por outros fatores. Quais fatores? Basicamente, os relacionados ao paciente e os relacionados ao serviço. Então, eu tenho um paciente com uma FA, uma fibrilação atrial. Eu quero fazer uma endoscopia, um eco transesofágico. Tá? Aqui, no meu serviço, quanto tempo demora para eu conseguir um eco transesofágico? 12 horas, 24 horas, uma semana? Não tem de jeito nenhum. São realidades diferentes. Essas realidades diferentes impactam aqui, né, fatores relacionados ao serviço. Em qual paciente aconteceu isso? É um paciente que tem, sei lá eu, questões sociais, é um paciente que tem dificuldade de entendimento, tem algum tipo de característica, de patologia que vai levar a uma exigência maior, está aqui fatores relacionados ao paciente. E eu ainda posso usar para fazer o meu plano terapêutico os bancos de dados, as informações, as inteligências artificiais. Por exemplo, o DRG, né? O Diagnostic Related Groups, grupos de diagnósticos relacionados. Eles podem sim, para quem trabalha com essa ferramenta, ajudar na construção do plano terapêutico. E outros, né? Score de risco de longa permanência, inteligência artificial, tem isso já no último congresso deles, que foi na Hospitalar. Uma empresa de software aí apresentou plano terapêutico feito pela IA, pela inteligência artificial. Ainda precisa, né, melhorar, porque alguém colocou lá que o paciente é tabagista, então era um paciente em UTI, entubado, super grave, e a IA recomendou que ele adote hábitos saudáveis, faça meditação, ande, não sei o que lá. Então, por quê? Porque apareceu lá que ele tinha hábitos, claro, o paciente infartou, ele provavelmente não tinha os hábitos mais saudáveis do mundo, e a IA resolveu que isso entrava no plano. O plano ficou com quase 80 linhas, né? Porque acaba entrando assuntos que não fazem exatamente pertinência naquele momento. Mas vai chegar o dia que o plano terapêutico vai ser feito pelo computador, pelo robô, tá? Isso muito, muito em breve. Aí, pessoal, definimos as metas, definimos essa sequência de ações.
a gente precisa contar para as pessoas. Se nós fizermos juntos, né, a equipe estava junto no round, na visita multi, na passagem de plantão, isso é muito mais fácil. Se o médico fez sozinho, aí ele precisa contar para as pessoas. Como que ele conta para as pessoas? Essencialmente através do prontuário. Ainda é a forma de comunicação mais, vamos dizer assim, universal da instituição. O que todo paciente tem? Prontuário. Né? Como é que as pessoas conversam, né? E não é só conversar com o faturamento, é também, ou com o jurídico, é conversar entre elas através do prontuário. Então, é lá no prontuário que tem que aparecer o plano. Mas também deve aparecer na visita multi, na passagem de plantão, em algumas situações com grupos de WhatsApp dá para fazer isso, claro, manter das regras, tem regra para fazer isso tudo. Muito usado, ramal móvel não, mas esses monitores e quadros, então, aqueles quadros dentro do quarto do paciente, ali pode ter o plano terapêutico, não sei se vocês têm aqui, se já tem essa ideia de fazer, mas existem vários hospitais que têm adotado essa questão do quadro. E aí algumas ferramentas, que talvez seja o que mais interessa, né? Vocês querem ver exemplos de ferramentas. Vamos mostrar primeiro as ferramentas. Então, aqui, em 2012, o grupo São Camilo, lá de São Paulo, o Hospital Pompeia estava se preparando para fazer a Joint Commission, e aí vem a questão do plano terapêutico, né? E o colega lá, o doutor Adriano, ele levanta algumas hipóteses, então, de como ajudar os médicos a escrever esse plano. Então, o que seria importante, né, dele pensar? Cognição, alimentação, deambulação, ferida operatória. Claro, e aí a ideia era que os médicos colocassem o que eles esperavam, o resultado, a meta aqui, e se atingiu ou não. Não deu lá muito certo, mas enfim, eu trago esse exemplo, uma coisa relativamente antiga, né, mais de 10 anos atrás, porque já aparecia o famoso data provável da alta. Hoje, 95% dos hospitais, em algum momento, perguntam para os médicos a previsão de alta, a data provável de alta. Isso é muito frequente em praticamente todos os hospitais que tem por aí, para a questão de giro de leito, programação de alta, etc. e tal. E muitas vezes os colegas colocam qualquer bobagem, colocam uma data lá na frente, enfim, não dão aí um olhar, né, adequado a essa questão da data provável da alta. Aqui um conhecido de vocês, quem trabalha lá já deve ter visto, é do HB. Tá? 2019, lá do Hospital de Base, a admissão médica. Então, eu trago esse exemplo para mostrar a sequência, né, que foi definida, esse sistema EMV. Então, você tem lá toda a anamnese, vocês conhecem o Hospital Escola, cheio de residentes, pergunta se nadou em Lagoa de Coceira, se morava em casa de pau a pique, aquelas coisas bem acadêmicas, né, que a gente sabe que não é exatamente a realidade dos hospitais privados. Mas vai ter lá, ó, medicação em uso, exame físico, hipótese diagnóstica, plano terapêutico e conduta. Essa sequência é importante, porque é justamente a sequência da cabeça do raciocínio clínico. Primeiro eu faço o plano terapêutico, depois eu traço a conduta, ok? Essa informação, ela está lá na admissão. Ainda tem a questão do preceptor, né? Porque tem que vir o médico preceptor abençoar isso tudo, porque só o residente não libera plano nenhum, né? Mesma coisa na evolução. Então, aquela era um documento de admissão, esse aqui na evolução. Esse plano terapêutico, ele é revisado diariamente, né? Para que o tempo inteiro tem alguma mudança, alguma alteração, ou foi atingida alguma meta, nós vamos ver alguns exemplos, tá? Esse é Grupo São Cristóvão, lá em São Paulo. Essa é uma parte da evolução médica também no MV, a evolução deles é toda desenhada, é toda estruturada, melhor dizendo, né? Com campos definidos, e eles ali tinham alguma coisa chamada, ó, pendências clínicas para alta. Perceberam que isso daqui não servia para grandes coisas, porque os doutores não tirava coisa alguma daqui, então suprimiram esse campo. O plano terapêutico, ele é campo livre, e aparece nesse lugar aqui, isso aqui, comunicação para o paciente e família, que é um negócio interessante de saber, né, de documentar, tudo no mesmo documento. Então, na própria evolução, o médico já coloca ali o que foi que ele conversou com a família, qual foi a comunicação que foi feita, e é claro, tem lá previsão de alta, se houve time de resposta rápida, essas coisas. Tudo bem? Esse é um exemplo do Hospital Americano,
não vou nem dar muita atenção. Esse da rede São Camilo também. De novo, vocês têm ali metas do dia, perguntas para a equipe. Mesma coisa que um hospital lá do Rio, se não me engano, em que você tem metas terapêuticas, seria o plano, né, o que a gente quer para o paciente, e uma parte para a família, o paciente se manifestar, o que importa para você hoje. Um outro exemplo do quadro, cuidado só com o quadro se você tiver enfermaria, né, porque você tem eventualmente o risco de quebra de sigilo e confidencialidade, você vai estar expondo dados ali dos pacientes para o vizinho, tá? Então, um pouco de cuidado com essa questão do uso do quadro. E aí a gente conversa com o paciente, né? A pactuação do que a gente imaginou com o paciente. Por quê, pessoal? Porque mais do que nunca, isso é uma característica da modernidade, da atenção, da gestão mais moderna, é trazer o paciente para dentro do serviço, a cocriação do cuidado, o tal do cuidado centrado de forma bastante efetiva. E eu trago para vocês, para demonstrar isso, esse trabalho do IQG, né, concorrente aí do IPS, mas que fez um trabalho legal, a gente tem que dar valor. Se não me engano, em 2013, ele fala a respeito das perguntas que o paciente deve ser capaz de fazer. Veja que interessante, não é perguntas que nós, equipe, devemos ser capazes de responder. São as perguntas que o paciente deve ser capaz de fazer. Ou seja, o paciente conhece tanto, ele está tão empoderado, ele se sente tão empoderado, palavra desgastada, mas ele está tão à vontade naquele serviço, ele tem liberdade, ele tem, como é que se diz, uma preocupação com o seu caso, que ele é capaz de perguntar esse tipo de coisa. Claro que ele não vai te perguntar qual é meu plano terapêutico, ele não tem essa conhecimento, essa literacia, né, esse uso dessas palavras. Mas ele vai sim te perguntar, ou deve ser capaz de perguntar, qual é o meu diagnóstico, quais exames que eu tenho que fazer, quando vou receber o resultado. Ora, muitas dessas perguntas são respondidas pelo plano. Né? Se você faz um plano robusto, isso está conhecido de toda a equipe, fica muito mais fácil responder as perguntas que o paciente te traz. Né? Eu costumo contar o caso, out of records, daquele um hospital que eu fui uma vez, e essa é uma coisa real. O médico saiu, né, do posto ali, de conversar com o paciente, passa pelo posto da enfermagem e fala, 304 está em jejum para tomo. Né? Tá bom. A enfermeira entra no quarto, o paciente pergunta, quando é que vem o almoço? Então, o senhor está em jejum. Jejum por quê? Vai fazer tomo. Tomo para quê? Não sei, pergunta para o seu médico. Quando que ele vem? Também não sei, porque cada dia ele passa um horário. Imagina a angústia que esse paciente fica. Ele estava esperando almoçar, não vai nem almoçar, vai fazer tomo, ele não sabe por quê, e a enfermagem também não sabe, ninguém sabe, está tudo na cabeça do médico, tá? Então, essa falta de comunicação não adianta dizer, mas o senhor pode trazer seu cachorro, nós vamos trazer alguém para tocar violino, nós vamos trazer o palhacinho, tudo isso não adianta nada, gente. Por quê? Porque o paciente está angustiado, porque ele não sabe porque que ele vai fazer tomo. Entende o que eu estou dizendo? Tá? Então, se tivesse um plano terapêutico robusto, a gente já saberia que ele vai fazer uma tomo para investigar, sei lá eu o quê, se essa tomo vier normal, ele vai de alta. É isso, e o paciente tem que saber, não, o doutor pediu essa toma para investigar o seu abdômen, o seu tórax, o seu cérebro, sei lá o quê, se vier tudo normal, o senhor vai de alta. Pronto, acabou, é só isso. Esse é o plano, nada a ver com a Unimed, mas esse é o plano, é simples assim, tá bom? Então aqui algumas perguntas, algumas ainda nos causam espanto, né? Então se imagina o que vai acontecer se o paciente virar para você e perguntar quais são as perspectivas para o meu futuro. Não, chama a psicóloga, né? Eu não sei responder, chama a psicóloga. Como se a psicóloga tivesse a bola de cristal e fosse capaz de definir tudo isso, né? O bem e o mal, o certo e errado, é a psicóloga que diz. Né? O arauto das más notícias é a psicóloga que traz. Ou se ele fizesse essa pergunta 7 aqui, quantas vezes você já fez esse procedimento? Imagina que legal, né? Você vai pegar uma veia, vai fazer uma cirurgia, o paciente pergunta, quantas vezes você já fez isso? O que a gente responderia? Né? Com que tipo de resposta a gente daria? Tiraria sarro? Ficaria irritado? Ficaria quieto? Não sei, é para a gente pensar, é essa a ideia mesmo. Muito bem. Por quê? Porque pacientes mal informados, eles são
pouco aderentes a tratamentos e eles muitas vezes têm dificuldades, e aqui um trabalho inglês que mostra aterradores, 35% de pacientes lá, aqui a gente não sabe reconhecer sinais de alerta da própria recuperação, ou ainda saem de alta sem nenhuma orientação impressa no tempo que se fazia papel, ou orientação, pode ser digital, do que é para fazer, do que é importante para a manutenção da sua saúde, tá? Então, alta simplesmente vai embora para casa, volta no consultório do seu médico, né? São tipos de alta frágeis, que o paciente não se sente amparado, que não se sente aderido àquele tratamento e que no final das contas vai dizer que a experiência foi ruim. Né? Toda essa história de experiência do paciente passa profundamente por plano terapêutico. Né? Porque não adianta uma hotelaria espetacular se um plano terapêutico é frágil, é desencontrado, a informação é truncada, é incorreta. E aqui um exemplo, né? Vamos entrar nos nossos exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu trago é do HB, vocês conhecem bem, é a UTI da Neuro, tá? Esse paciente é 2018, então antes da pandemia. Vou ler a historinha para vocês. Vamos lá. Paciente encaminhado via CROSS, nem existe mais o CROSS, né? Já mudou. Como é que chama agora? Quem que sabe? Não é mais CROSS, né? Mudou o nome recentemente. Bom, vocês sabem o que é o CROSS, né? A referência. Da Santa Casa de Fernandópolis. Tem gente de Fernandópolis aqui? Eu passo esse exemplo o Brasil inteiro. Sempre alguém fala, o que é Fernandópolis? Então, por isso que eu já falo, é uma cidade perto de Rio Preto, na região do Rio Preto, tá? Após crise convulsiva, interrogada, síncope interrogada, com uma queda ao solo e um TCE na manhã do 11/6. Ele evoluiu em Glasgow 11, encaminhado à UPA, onde foi realizada a medicação antiepilética, mas ele manteve o nível de consciência. Atomo no crânio constatou o quê? Uma hemorragia intraparenquimatosa temporal esquerda com uma contusão interrogada. No dia seguinte, dia 12, ele fez a drenagem desse hematoma, né, e instalou a PIC. Foi admitido então na UTI estável, com NORA 0,3, a PIC estava sem curva, estava tracionada, sob efeito de sedação e entubado de ventilação mecânica. Vira o caso chegando? Então, paciente que veio lá para o HB, em ventilação mecânica via CROSS da Santa Casa de Fernandópolis. Beleza. O que o doutor faz? Então, hipótese diagnóstica para ele. Crise convulsiva interrogada, síncope interrogada, e positivo ele tem um TCE moderado com uma hemorragia temporal esquerda. Ele tem uma drenagem desse hematoma, né, com a instalação do PIC, de antecedente etilista, tabagista, um AVC prévio, sem medicação de uso contínuo. Plano terapêutico para ele, até 72 horas, medida de neuroproteção, definir o diagnóstico neurológico, retirar a PIC e o dreno. De 4 a 7 dias, desmamada a ventilação mecânica, até 14 dias, alta da UTI. Tá? Esse é um macrão, é o plano. O que agora vai acontecer? Cada equipe vai desdobrar o seu planejamento terapêutico. Então, o que a físio tem que fazer para garantir que entre o 4º e o 7º dia esse paciente saia do ventilador? O que vai ter que conversar com a família? Por exemplo, que esse paciente antes de 14 dias não sai e vai continuar respirando por aparelhos por até uma semana. Então, são coisas que a gente vai alinhando entre a equipe e com a família. Claro que tudo pode mudar, né? E não vem ao caso aqui se está certo ou está errado, esses números estão bons, estão ruins, não é isso. Mas a ideia de que eu tenho um macro, que é o plano, e aí eu tenho a conduta. Olha lá, a conduta do médico, medidas de neuroproteção, vigilância, meia de compressão, profilático ali com indantal, faroxima, etc. e tal. Vai ser a conduta. Tudo bem? Só vale plano para caso grave? Não. E ontem a gente mostrou o pessoal da GO, né? Esse aqui também é lá do HB. Plano terapêutico de um parto cesárea. Tá? Então, o que é o parto? Se correu tudo bem, em 48 horas a mãe e o bebê vão embora. Está tudo certo, né? Não tem grandes coisas para acontecer. A gente espera que seja tudo certo, né? Então, aqui no caso, eu parto que não teve complicação. O colega escreve lá, plano terapêutico. Isso aqui é a evolução do médico. Cuidados puerperais de acordo com o protocolo. Veja, isso não é plano. Por que não é plano? Porque é a rotina. Isso é o normal. Toda mulher que dá à luz ali recebe cuidados puerperais de acordo com o protocolo. Então não há necessidade disso entrar no plano. Não coloquem coisas demais.
plano pode ser uma linha ou duas, não é para ficar repetindo. Eu vi uma coisa absurda uma vez, tinha lá, plano terapêutico, cuidados de enfermagem até a alta. Velho, qual paciente que não tem cuidados de enfermagem até a alta? Isso é uma bobagem que está escrito, uma bobagem também de um bonde. Né? Então, assim, às vezes o paciente está de alta e continua tendo cuidados de enfermagem. Né? Então, não é para fazer esse tipo de frase só para encher linguiça, só para preencher espaço. Tá? Façam frases que façam sentido para vocês e para a família. Né? Então, aqui, ó. A alta hospitalar após 48 horas do parto, com boa evolução clínica da mãe e do nenê. É só isso mesmo, tá? 48 horas está tudo bem, alta. Esse aqui é a mesma coisa, mesmo hospital, só que a criança já não nasceu tão bem, já não foi tão, né, liso o parto. E aí vem lá, de novo, algumas coisas que não fazem sentido, por exemplo, rotina de alojamento conjunto e cuidados perinatais. Bobagem. Estímulo ao aleitamento materno exclusivo e orientações de puericultura. Aqui até poderia, se eu desse um pouco mais de meta. Quais orientações de puericultura? Então, retorno ambulatorial após, sei lá uma semana, exame do pezinho, cuidados com o coto umbilical, que vai, né? Podia ter dado um pouco mais de meta ali, né? Do que é para essa mãe se preocupar dentro das orientações de puericultura. Estímulo ao aleitamento materno, tá bom, então... Como vai ser feito esse aleitamento, com que orientação, com que frequência, em que quantidade, poderia estar enriquecendo essa frase com metas um pouco mais claras. Mas veja de baixo, programação de alta após 48 horas de alojamento com 24 horas de destro acima de 50. Então aí tem a questão de um resultado de exame, uma destro que tem que estar acima de 50 por pelo menos 24 horas, durante 48 horas para a criança e a mãe irem para casa. Pronto, já acrescentou mais um elemento àquele plano que a gente havia visto anteriormente. Então eu já preciso pensar em fazer a destro, contar para a mãe que vai ser feito essa destro, né, que vai ser colhido esse sanguinho e que esse resultado tem que ser acima de 50, não posso ter hipoglicemia. É um critério, 24 horas sem hipoglicemia para esse binômio ir para casa. Entenderam? E aí toda a equipe se desdobra para que isso aconteça, essas metas sejam atingidas e alinhamento das condutas. Ok? Esse é o que nós vimos, né? Conversamos aí com o doutor. Então, plano terapêutico cirúrgico, opção deste hospital fazer o plano terapêutico dos cirurgiões no corpo da descrição cirúrgica, entendimento que esse é um documento que os médicos não deixam de fazer, por questões várias, mas principalmente por relação com a operadora, né, com os convênios que exigem esse documento preenchido, e não adianta aqui colocar só descrição cirúrgica, uretrotriptotripsia. Não é só o nome, tem que descrever a cirurgia. Claro, existem templates, existem modelos, a gente sabe disso, mas esse hospital optou por colocar o plano nesse lugar, né? E aí o plano para uma uretrolitrotripsia alta em 24 horas após o procedimento, seguindo em leito de enfermaria, sem necessidade de antibiótico, raio-x de controle após o duplo J. Então, quer dizer, é ali uma orientação, a pessoa já sabe, a família, a equipe, o anestesista, né, o pessoal da RPA, todo mundo está alinhado. Por que fazer depois, na descrição? Porque o médico viu o que aconteceu durante o ato operatório, se teve alguma intercorrência, se mudou alguma coisa, ele consegue mexer nesse documento. Mesma coisa, só que aqui o paciente já vai com outras orientações. Ó, paciente manter estabilidade clínica, encaminhar para RPA. Isso é óbvio, talvez nem precisasse colocar aqui. Realizar raio-x de controle após a passagem do duplo J, internação para completar antibiótico e melhora do quadro por pelo menos 72 horas. Manter sondagem vesical e avaliar retirada na alta. Então aqui já tem mais uma orientação, ele vai ficar 72 horas com a sonda. Só vai tirar essa sonda depois de 72 horas e aí reavaliar para alta. Tudo bem? Então aqui uma sequência de ações, né? Retirar a sonda, avaliar a alta. A alta está condicionada a uma reavaliação para a retirada de sonda, ok? Isso tem que estar avisado para todo mundo, enfermagem, família, enfim, todos os players. Plano terapêutico de
Esse aqui acho que é um hospital lá no Rio de Janeiro, no Tazi, tá? Então, manter dieta em progressão por sonda até atingir taxa hídrica e calórica adequada para a idade. Ficou meia boca, né? Concorda? Por quê? Porque nós poderíamos descrever o que é essa taxa hídrica e taxa calórica para a idade. Poderíamos desenvolver um pouco mais esse plano. Essa frase, né? Manter antibiótico por 7 dias, olha que legal, eles põem a data aqui. Por quê? Porque todo mundo já sabe que acaba ficando no cupim e cola, e aí os 7 dias vira 7 dias no dia seguinte, 7 dias, nunca esses 7 dias chega, né? Então aqui eles fazem isso, ó. A data vai entre parênteses ali, tá vendo? Reavaliar conforme resultado de cultura e exames, tá? Tamiflu por 5 dias, aqui é um pouco de conduta, manter CPAP, olha que legal, com FO2 necessária para manter a saturação alvo de 92, 95, reavaliar em 72 horas, ou seja, dia 31/3, tá? Alta em 15 dias, ou seja, dia 13/4, e aí vem a conduta. Tudo bem? Então isso tudo é plano, e aí vem a conduta. Um plano terapêutico de cuidado paliativo, acho que esse é do Hospital da Criança aí de Rio Preto também, lá da doutora Fernanda. Então, hipótese diagnóstica, uma criancinha com itu, hiponatremia, hipocalemia já resolvida, ele é um PC, né, tem paralisia cerebral, traqueostomizado e gastrostomizado. Paciente em cuidado paliativo, com dieta zero até melhora do quadro abdominal, antibiótico guiado por cultura por pelo menos 14 dias, hipodermóclise, né, com oferta de 40 ml por quilocaloria em caso de perda do acesso, não realizar exame sérico, sem programação de abordagem cirúrgica, então aqui a limitação terapêutica, manter a avaliação de score pills. Para quê? Para garantir conforto e acolhimento da família, segmento em conjunto com o time de cuidado paliativo, progredir dieta até dieta plena em 96 horas, ou seja, dia 20/9, e a alta prevista para ele em cuidado paliativo 23/9. Tá? Existe plano terapêutico em paciente de cuidado paliativo, veja o foco na questão da garantia de conforto, acolhimento familiar. Aqui a opção da colega de colocar a limitação terapêutica no plano, não necessariamente precisa, mas pode ser interessante, né? E a questão da alta, né? A alta prevista para esse pacientinho para casa. Plano terapêutico de UTI neonatal. Agora esse é também no Tazi, só que aqui MV, desculpa. Aqui eles fazem na evolução, no campo da evolução, e aqui eles resolvem fazer numa aba específica para plano terapêutico. Tanto, como eu disse, isso é forma, né? Tanto faz. E um plano de UTI NEL. Tá? Então, manter dieta zero, avaliado início em 12/12, de acordo com o padrão abdominal, prancher, progredir diariamente até atingir lá, taxa hídrica de 160, taxa calórica de 120, medindo perímetro e peristalse de 6 em 6 horas. Previsão para que aconteça a dieta plena em 30/9. Então, primeiro item dieta, né, que é um jeito de fazer as prescrições de a evolução do UTI NEL, né, fazer um formato aí de fast hug, já tem lá a previsão da dieta plena, a data que isso vai acontecer. Reposição de resíduo, até 10% da taxa hídrica ofertada, manter dieta plena até dia 30, NPT até 30, ou seja, enquanto não tiver em dieta plena, continuamos recebendo nutrição parenteral, manter o esquema de antibiótico por 14 dias dentro do protocolo de sepsis, é uma criança no protocolo de sepsis, e aí isso vai durar até dia 2/1, e tem um segundo esquema, por quê? Porque teve alteração liquórica, vai por 21 dias até dia 11/1. Então vocês percebam que toda a assistência ela está com tônus, ela está com data, ela está com olhares, e a equipe inteira sabe o que é para fazer com aquele paciente amarrado nessas datas, tá? Manter o CPAP, então, FO2 mínima e PEP mínima, para uma saturação de 95, PCO2 de 40 a 49, avaliando diariamente e considerar a suspensão em 22/12. A criança vai sair do CPAP em 22/12. Cafeína até ficar em ar ambiente, é uma prática, né, de UTI neonatal, por pelo menos até o dia 26/12, e iniciar a sucção quando estiver em ar ambiente, com bom padrão respiratório e
980 de peso, ou seja, no dia de Natal, 25/12. Então a criança vai para o peito em 25/12. E a alta prevista para 18/1. Isso feito, gente, em 21/12. Ou seja, quase um mês para a alta já tem a previsão e todos os passos que esse bebê deve seguir para conseguir atingir essas metas. Isso é compartilhado com a mãe. Então, olha, quando é que ele vai mamar, né, no peito? Provavelmente no Natal. Olha que coisa bonita, olha que coisa mais, né, para a mãe receber uma notícia dessa, que ela vai poder dar de mamar no peito, né, porque ela faz toda essa questão da retirada do leite, colossoterapia, coisa e tal, mas que vai para o peito no dia de Natal. Olha que notícia boa! E essa é a previsão. E aí o que eles fazem? Eles vão acompanhando isso, tá? É o mesmo paciente. O que deu certo? Eu só mostro aqui, não vou ler tudo de novo. A meta alcançada. Então, aquela meta do CPAP, que estava aqui, ó, tá vendo? CPAP, suspensão, alcançou. Só que não foi exatamente no dia 22. Reprogramou para 25, reprogramou para 29 e aí foi finalmente alcançado. Então eles colocam todas as reprogramações e também quando alcança a meta. De tal sorte que essas metas todas vão sumindo. A gente vai acompanhando isso dentro da evolução do próprio paciente. Elas vão virando todas as metas alcançadas até que fica só a meta da alta. Tá? E percebam que apesar de estar variando aqui as outras, a alta permanece no mesmo dia. Então eu mexo nas metas intermediárias, mas continuo com o olhar da alta do dia 18. Esse aqui foi feito no dia 30/12. A criancinha realmente saiu do CPAP, está em ar ambiente e vai para o TT. Aqui, esquema aqui. Sucção quando era ambiente, ou seja, dia 10/1. Era 25/12, não deu, mas 10/1 ela vai para o TT. Tudo bem? Então é isso, as metas vão sendo acompanhadas, o plano vai se movimentando para atingir o que a gente pretende. E isso tudo vai ser medido, né? E aqui eu trago uma planilha também lá do HB, antiga, não sei se eles ainda usam, acho que não, onde o próprio sistema MV jogava tudo que era plano, né, tudo que foi escrito como plano, e tinha alguém, um humano, claro que lá na frente talvez a máquina faça isso, mas por enquanto é um humano, que olhava aqui se o que tinha sido a frase que estava escrita era plano ou não. Então, se tivesse pelo menos uma frase escrita, era considerado plano sim, e aí as metas estabelecidas, se elas são atingidas ou não. Para quê? Para a gente gerar esses dois indicadores. Primeiro, de adesão. Então, quantos % dos nossos pacientes têm plano terapêutico preenchido até X horas, né? Estou falando paciente internado, paciente ambulatorial é na primeira consulta, paciente de PS não é horas, é minutos, né? Mas a ideia é essa. Lembra, são para 100% dos pacientes, quantos eu estou conseguindo atingir? Quantos tem na nossa casa hoje plano terapêutico feito? E aí a performance, do total de metas que eu programei para aquele paciente, quantas eu consegui já atingir, tá? Isso é dinâmico, né? A gente viu, as metas elas aparecem, elas mudam, mas quanto eu estou conseguindo atingir dos meus pacientes? Posso olhar um olhar retrospectivo, pacientes de alta, enfim, a gente pode olhar essa questão da performance, tá? Quais são os problemas para fazer plano terapêutico? As principais não conformidades. Então, não ter o plano, né? A gente definiu 24, 48, o INCOR, por exemplo, faz com 72 horas. Eles lá definiram o plano em 72 horas. Passa o R1, R2, o R muito, aí vem o professor e aí fecha o plano terapêutico. Tá? Então, 72 horas para o paciente ter um plano. Às vezes o colega se confunde e põe a conduta no lugar do plano terapêutico. Ou às vezes ele não estabelece meta, né? Ele coloca ali até o que ele quer para o paciente, a gente viu, né? Coloca o que eu quero para o paciente, mas não põe uma meta. Deixo aberto assim, aguardo a avaliação da cirurgia torácica. Quando vai acontecer essa avaliação? Qual é o acordo que a gente tem com o cirurgião de tórax para fazer uma avaliação do paciente internado? Em 12 horas, 24 horas, 48 horas, não tem acordo, é conforme a vontade. Então são essas coisas que a gente começa a levantar quando faz plano terapêutico. Sinais de pontuação, então o colega põe só para vencer. Alguns hospitais eles fazem o seguinte, então tá bom, é obrigatório o plano terapêutico, então eu vou colocar um campo que se o médico não escrever nada, ele não consegue fazer a prescrição, a evolução, não consegue fazer nada, não consegue nem tirar o carro do estacionamento.
vai bloquear tudo a vida dele vai virar um inferno, ele não consegue nada, ele aperta a máquina de café, a cafeteira não sai o café dele, porque ele não escreveu o plano terapêutico. Aí o que o coleguinha faz? Ele vai lá e põe 3 pontinhos, pronto, passou, né? Então, não adianta nada. Às vezes o colega joga lá itens de prescrição, né? Ele confunde. Então, o que eu ponho no plano? Então, prescrevi o antibiótico, né? Cefuroxima, não sei das quantas. Coloca o parecer, então, solicito o parecer da nefro no plano terapêutico. Tá, mas quanto tempo? O que é esse parecer? Né? Para assumir a conduta ou só para auxiliar? Qual é a ideia, né? Como colocar isso no plano? Até porque a gente vai falar isso para o paciente. Olha, o senhor vai receber a visita do nefrologista, que vai avaliar o seu caso, que vai assumir o seu caso, que vai nos ajudar na condução do caso. Enfim, exames laboratoriais e radiológicos solicitados, às vezes usa ali o campo para dizer que pediu o exame. Solicitado o tomo do tórax. Tá, mas ok, mesma coisa. Para quê? Com que frequência, né? Com que velocidade isso é para acontecer? Na urgência? É eletivo? É ambulatorialmente? Como é que vai fazer essa toma? Tá? Desafios, então, para o plano terapêutico. Para um plano terapêutico dar certo, quais são os principais desafios? Primeiro, talvez seja o maior, o engajamento da equipe médica. Lembra? Não tem plano terapêutico sem o médico. Então, nós precisamos que a equipe entenda o que é o plano, percebam que isso não é burocracia, que isso não é uma bobagem inventada pela ONA, não é nada disso, que na verdade é uma ferramenta para melhorar a comunicação entre as pessoas, entre os membros da equipe e também com os pacientes, tá? Então, algumas ferramentas, né? A admissão multi pode ser uma ideia, cuidados com alta antecipada. Então, alguns pacientes, alguns lugares, alguns cirurgiões, eles entram no centro cirúrgico, o paciente já está com a alta feita, né? Já não está nem previsto nada de plano, de avaliação, de coisa nenhuma. Isso não é bom. Muita confusão com conduta, visão que isso burocratiza, né? Então, não é por aí, tá? Comunicação, então, é difícil, um desafio ter todo mundo na mesma página, né? Quer dizer, todo mundo falando a mesma coisa dentro de uma assistência. Ontem mesmo nós fizemos um exercício, a gente viu diferenças de versões, muitas bastante profundas do que estava acontecendo com aquele paciente, né? Então, ele pode ou não pode comer? Não sei. Ele pode ou não pode, ele vai ou não vai de alta? Está aguardando o que para alta? Quantas vezes a gente faz essa pergunta e as pessoas respondem coisas diferentes? Você perguntar para o técnico de enfermagem é uma coisa, você pergunta para a enfermeira é outra, você pergunta para o médico é outra, né? Então as pessoas não estão na mesma página. E imagina o paciente, então, se eu vou perguntar para o paciente, talvez ele te diga uma outra, uma quarta, quinta versão, né? O que é que está esperando? Se ele vai ter alta, né? Eu já vi coisas espetaculares, triste, né? Em avaliação, de você ir conversar com a família dizer que está aguardando a vinda do neurocirurgião, o paciente está de alta da neurocirurgia em cuidado paliativo exclusivo. E a família fala que está aguardando o cirurgião passar para dizer quando ele ia ser operado. Quer dizer, isso é uma distócia de informação muito séria, tá? Muito séria. E hospital grande, né? Hospital, não estou falando do hospital do fundo de quintal, não, tá, gente? Participação, então, da família, né? Às vezes o acompanhante troca toda hora, a família não entende, o paciente não entende, a gente não consegue se comunicar, o plano, às vezes, ele é muito técnico. Estou aguardando o resultado de uma enzima de não sei o quê, nós vimos aqui mesmo, aguardando um exame genético da criança. Talvez o paciente não consiga entender isso, a mãe não consiga entender exatamente. Então, essa participação ela precisa ser feita de uma forma que as pessoas entendam. Criar o plano no ambulatório, no pronto atendimento, em cuidados paliativos, no hospital dia. Quem tem hospital dia tem muita dificuldade em fazer plano, fala, bom, às 5, 6, 7 da noite o hospital fecha, então todo mundo vai ter alta, né? Então não é, bem, tá bom, mas que tipo de alta? Com quais indicações? Com quais orientações? O que é para esse paciente se preocupar? É para voltar para tirar os pontos? É para ir no consultório? E se der infecção, quais são o que eu preciso me preocupar de um paciente que está evoluindo mal e foi para casa? Então isso tudo vai no plano, isso tudo vai construir esse plano do hospital dia, tá? Como que a gente implementa? Isso aí vocês já superaram essa fase, né? Nós já estamos na fase do como eu resgato
Então, como implementa? Fazer piloto por área, por equipe, patologia. Muitos hospitais gostam de começar pela UTI. Eu, particularmente, não gosto muito, mas enfim. Sempre mensurar dados, já fazer os indicadores de sempre, expandir gradativamente, fazer uma visão de ondas, né? Realizando benchmark, então como que é feito? Então hoje, como é que é feito plano terapêutico no HB, no Alsta, no PA da Unimed? São lugares que vocês podem estar perguntando, que tem um nível semelhante ao vosso. Está sempre pronto a reformular, poxa, não deu certo na aba no sistema, não deu certo colocar na descrição do cirurgião, não deu certo, vamos reformular, né? Não vamos ficar com, não deu certo, então entrego a Deus. Não, manter propósito, né? Manter propósito. E avaliar se está dando certo, se está acontecendo como a gente espera. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente, convido vocês, a acessarem esse QR Code, vai levar para o Linktree da Papaya Azul, e lá vocês têm um grupo de plano terapêutico. Então, ontem já entrou bastante gente, a gente costuma colocar exemplos e também é um lugar para vocês tirarem dúvida. Tá? Tem bastante material, tem coisa do YouTube, tem cursos aí que vocês queiram fazer, mas esse grupo é um grupo de WhatsApp de plano terapêutico que eu sugiro fortemente que vocês façam parte, já tem bastante gente da Benê e é aberto. Então, a hora que ontem a gente colocou o plano, o pessoal colocou sugestões do Brasil todo, né? Tem mais de 300 pessoas nesse grupo. E aí, quando vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa que quer saber sobre plano, cabe é lá para baixo, pode ir lá para baixo, na Linktree, viu, Bárbara? Vai lá para baixo, vocês encontram os grupos, tá vendo? O grupo de WhatsApp. Tudo bem? Então, pessoal, era esse o nosso conteúdo. Agora a gente está aberto para perguntas. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, conversar, tirarem dúvidas, mas essencialmente era isso.